O dinheiro pode realmente nos fazer mais felizes? Sim, mas menos do que você imagina. Mas o que é felicidade? De acordo com a ciência, é estado emocional positivo que se caracteriza por sentimentos de bem-estar e prazer. É um momento de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico. Para alguns filósofos, a ideia de felicidade não se relacionava apenas à satisfação dos desejos e necessidades do corpo, pois para eles, o homem não era só corpo, mas principalmente a alma. Já no cristianismo, nossa felicidade está em agradar a Deus. Isso vem por meio da fé, sustentada pela esperança na ressurreição e na promessa da vida eterna. E para você, o que é felicidade? Fala Alcateia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Ronaldo Lobo, criador deste canal, educador financeiro e também escritor. E a minha missão aqui é te ensinar a dominar o seu dinheiro e nunca ser dominado por ele. E falando sobre domínio, o dinheiro tem o poder de realmente nos fazer mais felizes? Parece óbvio para algumas pessoas que mais dinheiro significa mais felicidade. Mas a verdade é que, depois que as necessidades básicas são atendidas, as coisas podem tomar um rumo surpreendente. É fato que o dinheiro tem poder de influenciar as decisões e as ações das pessoas, e que é uma forma de resolver problemas, principalmente em tempos de crise. E nas palavras de Jean-Emmanuel Deneve, professor de Economia e Ciências Comportamentais da Universidade de Oxford, dinheiro é um facilitador. Mas de acordo com a própria pesquisa dele, ter mais dinheiro faz menos diferença em termos de felicidade conforme as pessoas vão ficando mais ricas. Por exemplo, se o seu salário de repente dobrar de 8 mil para 16 mil reais, você ficará bem feliz. Até aqui nada de surpreendente. Mas se você quiser ter o mesmo grau de aumento de felicidade e bem-estar novamente, outro aumento de 8 mil não será o suficiente. Você vai até ficar feliz, mas não vai ser comparado ao quanto você ficou antes. Já outra pesquisa feita por Daniel Kahneman, que lançou um artigo em 2010, existe um limite de até quanto o dinheiro nos faz mais feliz. Nessa pesquisa ele diz que o teto seria de 75 mil dólares anuais. Passando disso, você recebendo a mais que isso não vai diferença nenhuma, você vai continuar sendo feliz do mesmo jeito. Inclusive, nesse estudo ele mostra que o nível de estresse quando vai se aproximando desse valor também diminui. Ao contrário do que muitas pessoas pensam de que quando mais ricas as pessoas são, mais estressadas elas ficam, o que não faz muito sentido. Porém, em 2020, uma outra pessoa lançou um novo artigo pela mesma revista contradizendo esse estudo de Daniel Kahneman. Esse sujeito era Matthew, dizendo que não há esse limite, que na verdade quanto mais dinheiro, mais feliz a pessoa é. E o que deu mais embasamento para essa pesquisa do Matthew é que ele teve uma quantidade de dados muito maior, porque Daniel Kahneman fez a sua pesquisa apenas com 1.000 pessoas, já esse Matthew fez uma pesquisa com mais de 30 mil pessoas. Mas em 2023, ambos se juntaram em suas pesquisas e chegaram a uma conclusão de que os dois estavam certos. Como assim? Para todas as pessoas realmente tem até um teto de quanto mais dinheiro a pessoa fica feliz. E nesse novo estudo eles mudaram que o limite agora era de 100 mil dólares anuais. Mas para aquelas pessoas que já são felizes por natureza, não há esse limite. Quanto mais dinheiro, mais felizes essas pessoas serão. Mas somente nossa renda individual muda o nosso humor? Será que existem outros fatores econômicos que influenciam na felicidade? E sim, existem vários outros. O primeiro nós já falamos que é a questão da renda individual, que te permite ter mais autonomia, mais liberdade para você fazer o que você quiser. Já o segundo fator tem a ver com cultura, um sentimento de pertencimento a um grupo ou algum ambiente. O ser humano por natureza gosta de pertencer a algum grupo, gosta de pertencer a alguma classe. E quando ele se sente pertencente a esse grupo, a essa classe, a esse ambiente, é natural que ele consiga ficar mais feliz. Já o terceiro fator é quanto à economia local de uma região. E para isso nós vamos ver a distribuição de renda do Brasil. Um economista americano uma vez disse que a distribuição de renda do Brasil é igual a do planeta Terra. Ou seja, o Brasil tem as pessoas mais ricas do mundo, mas também tem as mais pobres. Porque a sua distribuição de renda é na seguinte proporção. 20% das pessoas mais ricas do país são aquelas que recebem um salário de 5 mil. Já os 10% mais ricos são pessoas que recebem um salário de 8 mil. Os 5% mais ricos são pessoas que recebem um salário de 15 mil. E o 1% mais rico do Brasil são pessoas que recebem um salário de 40 mil reais. As pessoas que recebem um salário de até 3 mil reais são enquadradas dentro da classe média. E os 20% mais pobres são aquelas que recebem salário abaixo de R$1.000. E isso são números altos que, por consequência, causam uma desigualdade no Brasil, pois 1/4 da renda produzida no país vai para esse 1% mais rico. Ou seja, de R$1.000 que é produzido, R$250 vai para o 1% mais rico.
e isso é um patamar muito alto de desigualdade. Mas também há dados que comprovam que a classe média melhorou a sua qualidade e a sua quantidade de consumo, mas ainda assim tem muito que melhorar. Já que a avaliação do progresso de uma sociedade pode exigir indicadores que vão além do PIB per capita, incorporando medidas de bem-estar subjetivo, saúde, educação e qualidade ambiental, pois altos níveis de desigualdade podem influenciar na questão da felicidade de um indivíduo ou de uma região de um país, inclusive mesmo que a renda per capita, mesmo que o PIB esteja aumentando. Inclusive, a percepção de injustiça e a questão da polarização social podem contrabalancear os benefícios de um crescimento econômico. E para comprovar que essa relação não existe, basta olharmos o ranking da ONU das nações mais felizes, onde mostra que o topo do ranking é ocupado por quem tem mais grana. Isso porque a felicidade de um país aumenta quando os indicadores são mais altos, como os ganhos médios dessa população, uma distribuição de riqueza menos desigual, um estado de bem-estar que fornece estabilidade psicológica e uma esperança de vida saudável. E essa estabilidade psicológica pesa muito nessa lista, principalmente para o Brasil, que segundo a própria ONU é o país mais ansioso do mundo. Mas lembra que eu falei que a questão cultural também influencia? O brasileiro, por natureza, aprende que ter dinheiro é algo para se esconder, para não ter orgulho. Assumir que ganhou dinheiro pra gente que é brasileiro é quase que uma demonstração de falta de humildade. Isso é até difícil um pouco de entender, mas é algo totalmente cultural. A gente cresceu com isso. Hoje eu sei que está mudando, a gente não tem tanto essa visão dos nossos antepassados, mas eu sei que ainda persiste esse tipo de pensamento. Isso inclusive está ligado com outro fator econômico que nos influencia, que é a questão da comparação. E quando eu falo comparação, pode ser você se comparando a outras pessoas ou pensar em como outras pessoas estão se comparando com você. No caso aqui, pensando do lado anterior que eu mencionei, algumas pessoas, por acharem que vão ter mais dinheiro, vão causar inveja. Isso é até um pouco certo verdade, mas não vou entrar muito nesse detalhe. E por causa desse pensamento de que achar que vai causar inveja, de que outras pessoas vão julgar ela, acabam não querendo ter uma vida melhor, não querem subir no degrau na qualidade de vida. Ou então, essas pessoas ficam se comparando tanto com os outros que isso acaba influenciando o seu bem-estar e, por consequência, influenciam na sua felicidade. A propósito, existe um cálculo que diz o quanto você deveria ter de renda na sua idade. Esse cálculo quem criou foi o escritor do livro O Milionário Mora ao Lado. Esse cálculo possui as seguintes variáveis: a sua idade, o seu custo mensal e a sua capacidade de poupança, que é atribuído na seguinte fórmula: o seu custo mensal vezes 12 vezes a sua idade vezes a sua capacidade de poupança, que nesse caso aqui é medida em porcentagem, 10, 15, 20, 30%, etc. Então vamos fazer um exemplo aqui. João, ele tem um custo mensal de R$3.000 e tem 25 anos, assim como consegue poupar 10% do seu salário. Trazendo para a fórmula, o seu custo mensal de 3.000 multiplicado por 12, multiplicado pela sua idade, que é 25, e multiplicado por 10%, mostraria que o patrimônio que João deveria ter é de R$90.000, de acordo com esse custo mensal de vida que ele tem e de acordo com essa capacidade de poupança que ele tem nesse momento. Mas esse é um tipo de cálculo que a gente não pode levar 100% ao pé da letra, porque a gente sabe que existem outras variáveis. Se a pessoa tem uma família, dependendo da quantidade de famílias, aonde ela mora, a região que ela mora, enfim, existem várias outras variáveis que a gente não pode levar 100% ao pé da letra. Mas te dá uma base, te dá um norte do que você precisa fazer e do quanto você está atrasado ou está adiantado. E o último fator econômico que influencia a nossa felicidade é a questão do viés comportamental, que é um campo da economia que estuda comportamentos psicológicos e como eles afetam nossas condutas financeiras. E os principais viés que você deve evitar na sua vida são a aversão à perda. Se eu te desse uma moeda agora e falasse que se desse cara você ganharia R$1.000, mas se desse coroa você perderia 500, é muito provável que você nem ia querer jogar essa moeda, simplesmente pelo risco de você perder R$500. Você nem pensa na hipótese de você conseguir ganhar o dobro. Isso se chama aversão à perda e influencia demais nas nossas escolhas no nosso dia a dia. Deixamos de fazer escolhas simplesmente por medo de perder algo. O segundo viés é chamado de FOMO, que é o medo de ficar de fora. Lembra que eu falei que nós humanos gostamos de pertencer a algum grupo, a algum ambiente? Então esse medo de ficar de fora seria esse medo de você pertencer a alguma classe, a algum grupo. O terceiro viés é o medo do arrependimento, que de forma bem simples é o medo de tomar alguma decisão errada e você acabar se arrependendo por essa escolha. O quarto viés é o viés da confirmação, que é a tendência de algumas pessoas de buscar informações que comprovem aquele tipo de pensamento que ela tem. E o último viés é o efeito manada, que é basicamente você seguir uma multidão. Você vê muitas pessoas fazendo alguma coisa e você acaba indo junto só porque você está vendo aquele grupo fazendo aquela determinada ação,
naquela determinada coisa. E após a gente ver todas essas pesquisas e todos esses assuntos correlacionados, a gente pode chegar a uma seguinte conclusão. O dinheiro, ele não pode comprar exatamente a felicidade, mas ele pode te garantir duas coisas que estão no caminho para você chegar e alcançar ela. A primeira coisa é o conhecimento, que te permite errar muito menos nas suas escolhas, nas suas decisões e fazer você ser mais assertivo, inclusive te dando mais tempo. E justamente por você errar menos, você consegue chegar nos seus objetivos, nos seus propósitos muito mais rápido. Além de que com dinheiro você consegue pagar para outras pessoas fazer alguns determinados serviços que vão te permitir usufruir melhor do seu tempo naquilo que você realmente gosta de fazer ou naquilo que realmente vai te dar mais dinheiro. E tendo essas duas coisas, é muito provável que você consiga viver a vida que vale a pena ser vivida, com propósito e em linha com seus sonhos e valores pessoais, te permitindo ter experiências de vida melhores, e isso traz muita felicidade. Mas a pergunta que fica é, será que isso é suficiente? Será que vale a pena viver uma vida correndo atrás do dinheiro em prol de um sentimento que ele é passageiro? Bom, eu vou me despedindo por aqui e te vejo no próximo vídeo. Valeu!